Eu penso que falar hoje, né, dessa estiagem é um pouco melhor do que falar há uma semana atrás, né? Nós tivemos uma boa pancada de chuva. Isso, ela, digamos assim, ela ameniza, vai reduzir um pouco, né, esses prejuízos. Atenua. Isso, ela atenua um pouco, né, do que pode, digamos, melhorar as lavouras, né, de agora em diante, principalmente as áreas de pastagens, né? Então, que o pessoal vinha sentindo bastante também. Porém, algumas culturas, né, a gente já havia comentado em outros programas, né, que é no caso da situação do milho, né, que é uma cultura que mais atingida. Isso, já vinha sendo atingida da primeira estiagem ali no mês de dezembro e janeiro, né? Então, só que nós tivemos no município situações distintas, né? Então, teve pancadas de chuvas nesse intervalo de estiagem em algumas localidades que asseguram uma produção média, digamos assim, né? Não vamos falar em produções, né, esperadas, né, muito diferente do que a gente esperava inicialmente, porém em algumas regiões, né, o pessoal teve, né, essa sorte, digamos, de ter algumas pancadas de chuva. Em algumas áreas... E chuvas irregulares. Isso, bem irregulares, né, pancadas muitas vezes de poucos milímetros, né, de 4 a 5 milímetros, com... A gente estava com dias, né, com temperaturas elevadas, noites quentes também, né? Então isso, a evapotranspiração, 5 milímetros, um dia praticamente não fica nada de água para a planta, né? E nesses momentos, né, tanto a cultura do milho quanto a soja, elas necessitariam ir de 4 a 5 milímetros por dia, né? Então, uma chuva como essa que ocorreu nessa terça-feira, ela seria suficiente aí para 10 dias. Para 10 dias. Quantos milímetros tivemos? Nós tivemos, né, precipitações bem distintas, mas mínima de 40, né, pelo que a gente conversou com produtores, e até 100 milímetros em algumas localidades. Né? Então foi uma variação grande, porém, né, o mínimo que nós tivemos, né, foi bastante, digamos assim, significativo, né, pensando em que tínhamos áreas aí com 30 dias sem chuva. Né? Verdade. Não, e já há um bom tempo que não tínhamos chuva com esse volume. Isso, com esse volume, né? Praticamente 2 dias, né, nublado, com a temperatura amena, né, uma parte dessa chuva durante a noite, o que ajuda muito, né, a planta a conseguir absorver essa umidade, né, e não se perder pela temperatura elevada. Mas assim, ó, nós estamos calculando, né, ainda estão em início de colheita nas áreas de milho, né, mas nós já imaginávamos uma redução aí de torno de 30%, né, nas áreas de milho. Eu acredito que algumas áreas ocorreu até um pouco mais, outras, né, um pouco menos, mas esses 30% em cima de uma estimativa inicial em torno de 10 toneladas. Né? Então, falar isso em sacas de milho, né, que fica mais fácil para o produtor calcular. Hoje nós tínhamos uma estimativa, né, de 170 sacas de milho por hectare. Né? Hoje o produtor no nosso município e na região como um todo, né, ele utiliza uma tecnologia que, se o tempo, né, ocorre como esperado, né, elas têm um potencial grande produtivo, né, como tivemos no ano anterior, aí áreas com mais de 200 sacas por hectare. Então, em cima desses 170, a gente fez uma estimativa de redução em torno de 30%. Né? Então, acreditamos que as lavouras de milho, né, numa média geral do município, vão ficar em torno de 120 a 130 sacas por hectare. Né? Isso é bom? Não é bom para o produtor, porque, na verdade, hoje o custo de produção, né, em muitas áreas, ele passa de 70 sacas por hectare. Então a margem do produtor vai ficar pequena. Né? Exato. E algumas áreas, né, a gente falou isso na questão do seguro agrícola, né, onde você tem abaixo de mais de 60% de redução de produtividade, aí tem que se acionar o seguro agrícola, porque você acaba não cobrindo o custo de implantação da área. Né, que as instituições financeiras nesse ano elas liberaram em torno de 2.800 para a cultura do milho, e isso significa hoje 70 sacas de milho por hectare, né, no preço médio de mercado. Então, abaixo disso, a gente fez a recomendação para o produtor, né, que nos procure ou procure o técnico que fez o projeto, né, a gente faz uma vistoria da área e aí, se necessário, então encaminha-se o seguro agrícola.